Então, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar a palavra. Também quero agradecer pelas vossas orações, pelo conforto, mensagens que têm direcionado à nossa família. Nós estamos gratos. Então, hoje calhou-me a mim poder partilhar a palavra de Deus, que é algo que eu gosto de fazer, mas é lá na rua. O meu trabalho, o meu emprego. Esforço-me todos os dias para poder chegar àqueles que precisam de ser salvos também. Então faz agora em maio 15 anos que Jesus me deu uma castada, que foi mesmo uma castada, daquelas assim a valer. Em maio, vai fazer 15 anos que Cristo me converteu. E como eu costumo dizer, teve que ser uma coisa mesmo sobrenatural, porque muitas vezes eu era convidado para coisas de eventos evangélicos, muitas vezes iam ter com a Zef, e eu dizia sempre, epá, vai tu, mas eu respeito muito essas pessoas, mas eu não quero nada com elas. Dizia eu. Eu fugia dos cristãos. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Não me estou a comparar com o apóstolo Paulo de maneira nenhuma, nem aos calcanhares. Lá chego. Mas é para ver que Deus, quando tem um propósito na nossa vida, e Deus vai e Deus converte-nos a sério. Mais resistência casa em nós, Deus é Deus. E se Deus fez o que fez comigo, pode fazer com qualquer um. Então nós podemos chegar a Cristo de qualquer forma. Eu cheguei por uma doença, um cancro, muitos de vocês já conhecem o meu testemunho, mas nós não podemos viver em Cristo de qualquer forma. Eu podia dizer que há requisitos, há fórmulas, há regras. Não. Eu quero me basear que há desígnios, há atributos de Deus que vêm a nós e vão se integrando dentro de nós e vão nos transformando. E olhando lá para fora, como eu trabalho no meio do povo, eu conheço muita gente, eu lido com muita gente, eu consigo perceber que a raça humana está doente. E a única coisa que nos diferencia dessa gente é que nós conseguimos discernir o grau da nossa doença. E nós sabemos a quem recorremos. Essa é a única diferença. Não somos melhores que aqueles que não conhecem Deus. Mas somos diferentes, porque conhecemos. Conseguimos discernir o grau da nossa doença. E eu deparo-me com muitas mentes completamente destruídas. E o Evangelho, aquele que eu me converti, é um Evangelho que rasga, é um Evangelho que mata o nosso eu, é um Evangelho de Jesus Cristo que veio mesmo para nos desgastar mesmo, pelos outros, é claro. E então, hoje eu queria aqui deixar que nós possamos fazer uma reflexão. Eu quero ir numa coisa profunda e quero que nós nos possamos examinar a nós próprios. Eu vou falar sobre o novo nascimento. É algo que me tem sempre trazido desde que Deus me converteu, até na minha peregrinação com Ele até hoje. Para mim, o novo nascimento é a base, é o fundamento, é um dos, que quisermos dizer, atributos de Deus. Então eu quero que nós nos possamos colocar, sabem da qual passagem eu já vou falar, né? Podem ir abrindo as Bíblias em João 3. Todos nós conhecemos esta passagem. Então isto é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Isto é um diálogo entre duas pessoas. Eu quero que nós nos possamos colocar no lugar de Nicodemos. Imaginem o que é o privilégio de um homem estar à frente de Jesus. O que é que tu lhe dirias? O que é que tu ouvias de Cristo a dizer-te a ti? Se tivesse esta possibilidade que este homem teve. Então vamos nos colocar nesta posição de Nicodemos. E eu quero, dentro desta mensagem, uma reflexão para entender o que significa a importância do novo nascimento na vida do cristão. Então, eu vou só ter uma palavra de oração, depois para nós podermos ler a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graças, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de te servir. O privilégio que temos de ser resgatados deste mundo, redimidos, saindo das trevas para a luz. Obrigado, Pai, pelo aquilo que tens feito na minha vida e dos meus irmãos também, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu tens sido um Deus consolador,
O Teu Espírito Santo nos tem dado conforto, nos dá discernimento, lucidez para viver num mundo caído, num mundo em desconstrução lá fora, Senhor. Por isso nós estamos gratos. Estamos gratos, Pai, porque realmente sem Ti não sei o que seria, principalmente de mim, Senhor. Sei hoje o que Tu tens feito na minha vida e através de mim. Por isso, Deus, que possas também usar todos os meus irmãos aqui e lá fora, Senhor, para que cheguemos àqueles que precisam de Te conhecer verdadeiramente, para que possam almejar também esta salvação tão grande, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então eu quero começar a ler o texto em João. Vamos começar nos versículos 2, 23. E depois no capítulo 3, até o versículo 14. Então eu vou ler. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Há versões que dizem que era o príncipe dos judeus. Este, à noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui. Todos nós conhecemos esta passagem. E o que é que nós vimos aqui? Nós vimos aqui um homem da seita dos fariseus, um homem zeloso pela lei, um homem que estes homens compunham o Sinédrio, estes homens procuravam reconhecer a vinda do Messias, ou seja, eles fiscalizavam a vida moral, social e política naquele tempo do povo. Este homem, aos nossos olhos humanos, este homem entrava em qualquer instituição religiosa, em qualquer igreja, este homem falava bem, este homem devia ter uma grande reputação, este homem era um homem muito conceituado, provavelmente no meio dos judeus. Provavelmente até seria o mais alto no Sinédrio. E quantas vezes nós ouvimos dizer com frequência que a pessoa prega muito bem, que a pessoa fala muito bem, e nós ouvimos isto. E é bom. Mas isto já me impressionou muito. Eu vou-vos dizer que nos meus primeiros anos, antes de mergulhar bem na palavra, tudo o que era mais desconhecido, mais era espiritual para mim. Eu ficava encantado de ver coisas e ouvi muita coisa de pessoas que vieram de outras nações, de outros países. Eu dizia assim, isto deve ser muito espiritual. Eu ficava encantado. Eu hoje já não me impressiono com nada disso. Isso para mim, porque eu creio que a espiritualidade do Cristo em nós é fazer de nós seres humanos mais de verdade. E hoje nós vemos em muitas instituições muito espiritualoides, mas esquecem-se da humanidade. E
E isso não. E que até quando olho para mim, vejo da forma como o que Deus fez comigo, né? Vendo que isto era um homem que Nicodemos era um homem que sabia da lei, um mestre da palavra de Deus, e vejo que Jesus, quando chegou, não foi buscar estes homens, não foi buscar doutores, não foi buscar pessoas com cultura, ele foi buscar pescadores. Isto me encanta, saber que ele ele vê corações, ele vê gente que tem que ser transformada, e ele sabia que aqueles corações daqueles pescadores eram moldáveis e sabia que eles iriam dar continuidade ao Evangelho, e isso veio-se a provar. E isso me encanta. Porque nós sabemos que uma criança na tradição judaica, até aos 6 anos, essa criança tinha que decorar os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dos 6 aos 14, essa criança iria decorar os livros proféticos, poéticos, históricos, o Velho Testamento. Ou seja, uma criança até aos 14 anos tinha que saber de cor o Velho Testamento. Na tradição judaica era assim que funcionava. Portanto, provavelmente estes pescadores, depois daí, eles escolhiam o rabi, teriam que seguiam aquele mestre que eles escolhiam. Jesus foi ao contrário, ele veio escolher os discípulos. Então, aqui vê-se que realmente estes pescadores seguiam a profissão dos pais. Chegaram aos 16 anos, eles não seguiram o rabi, eles seguiam as profissões dos pais porque não queriam escolher esta parte. E então isto leva-me a crer que o novo nascimento, ou seja, não significa conhecer a Bíblia toda. Não significa vir todos os dias à igreja. Não significa dar o dízimo. Não significa participar nos eventos todos da igreja. Isso não significa que essa pessoa nasceu de novo. Isso não são evidências do novo nascimento. Nós tínhamos aqui um homem que tinha todas as credenciais para ser um grande discípulo de Cristo, sabendo como ele conhecia a palavra de Deus. Estamos a falar de um homem que era zeloso da lei. Ele era zeloso da lei. Nós vimos aqui a semana passada uma criança que foi apresentada ao Senhor. Os seus pais são cristãos. Sua família é cristã, mas este menino vai ter que ter um encontro pessoal com Cristo. Ele vai ter que nascer de novo. O novo nascimento não vem ter à pessoa só porque ele nasceu num lar cristão, ou porque segue a tradição, ou porque começou na escola bíblica. E não estou a dizer que isto é mau, atenção. Era bom que as crianças viessem todas à escola bíblica. Mas sabemos que isto não são evidências de um novo nascimento. Todas estas coisas não são evidências de uma vida regenerada, nem sequer da salvação. Nós temos aqui um homem perante Jesus. Nós vemos aqui no versículo 7, Jesus diz para Nicodemos: não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus quase que dá uma ordem a Nicodemos. Há versões que dizem, é necessário, importa que nasças de novo. Ou seja, nós vimos cá mais atrás, nos versículos 23, 24 e 25, que havia muitos a crer no seu nome, porque ele fazia sinais e maravilhas. Mas Jesus sabia e estava a dizer a Nicodemos, não basta uma fé emocional, uma fé intelectual. Há gente que continua a andar atrás dos milagres. Há gente que continua a andar atrás de ser próspero. Há gente que continua a andar atrás de ser bem-sucedido num mundo destes. Este é o Jesus que muita gente ainda procura hoje e que admira. Mas não é este Jesus que estava a confrontar Nicodemos. Ele estava aí mais longe, ele estava a falar do que é espiritual. Só que Nicodemos não estava a entender.
Nós sabemos, no versículo 8, o ventre sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós podemos resistir ao vento. Nós podemos nos esconder, mas nós não nos podemos evitar daquilo que Ele quer fazer. Assim é o Espírito Santo. Jesus continuava a falar com Nicodemos. O novo nascimento é uma vida regenerada, é um ato sobrenatural. É realizado somente por Deus. Vem ao nosso encontro. A nossa natureza não é compatível com a natureza de Deus. É um choque quando há um novo nascimento. Foi aquilo que o apóstolo Paulo teve a caminho de Damasco. 3 dias sem ver. Eu lembro-me quando foi comigo, foi uma transformação tão radical que até a Zefa estranhou de tanta transformação, mas é assim que tem que ser. É assim que o novo nascimento vem à nossa vida. É vindo do alto. Arrepender-se não é divertido. Trata-se de algo mais difícil. Não é simplesmente humilhar nem admitir a própria culpa. Significa nós nos desprendermos da presunção e teimosia das quais nos é incutida durante a nossa vida. Na minha foi 40 anos. Eu era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa difícil, não era fácil. Mas Deus sabia que me iria transformar o meu coração. Eu sei aquilo que eu era e sei aquilo em que Deus me transformou. E isso é maravilhoso quando nós temos este encontro com Cristo, esta transformação. Há uma coisa que é comum a todo o ser humano. É pecar. Mas há uma coisa que é comum a todo o ser humano nascido de novo. Ter vergonha de pecar. Há uma coisa que é comum a todo o ser humano. Ser egoísta. Mas há uma coisa que é comum a todo o ser humano nascido de novo. Constrangimento de ser egoísta. Como é que está a tua vida com Deus a este respeito? Quando nós nascemos de novo, quando a nossa natureza vai sendo transformada, há coisas que já não são compatíveis connosco. Eu deixei um emprego de 11 anos por causa da mentira. Quando me converti, eu estava nesse emprego. Eu abandonei. Eu já não conseguia lidar com tanta mentira. Isto é incrível. 11 anos. Mas já estava-se tão enredado na mentira que já não se enxergava a verdade e aquilo já não era para mim. O Espírito Santo me incomodava. E eu saí. E Deus honrou. Tive 1 ano e meio no fundo de desemprego. Sentava aqui à porta do café e via passar as carrinhas da Bem Brasil. E eu dizia, Senhor, eu quero trabalhar nesta firma. Eu quero trabalhar para um filho teu. Eu quero fazer algo que possa servir-te. Passada uma semana, o pastor Salomão estava em minha casa a convidar-me para trabalhar com ele. Deus honra quando nós nos afastamos da mentira, da hipocrisia. O pai da mentira é o diabo. Isso já não é compatível com a nossa natureza. E isto são evidências de um novo nascimento. Como é que está a tua vida com o pecado? Aquilo que ignoravas antes, hoje odeias? Mas eu quero voltar a Nicodemos. Este homem estava a falar do Velho Testamento e Nicodemos era um homem que devia conhecer o Velho Testamento. E então ele no versículo 10 ele diz assim, tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas. Ele estava a falar de aquilo que os profetas já tinham falado, daquilo que Jesus iria fazer. Em Ezequiel 36, 25 nós podemos abrir. (36, 25).
em Ezequiel, o profeta Ezequiel já falava. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e observareis. Em Isaías 44:3 fala também. E Joel, o profeta Joel, falou também. Jesus estava a mostrar a este homem que ele deveria ter o conhecimento. Mas todo o conhecimento e a posição de Nicodemos era apenas terrena, não o salvava. Ele era um mestre da lei, ele conhecia a lei, mas não o salvava. Era o que Jesus lhe estava a dizer, tu tens que nascer do alto. A sua alma não tinha paz. Nicodemos, eu creio que o Espírito Santo o incomodou, porque eu creio que o Nicodemos nasceu de novo depois. Depois desta conversa com Cristo, Nicodemos nasceu de novo. Ele teve um entendimento depois, mais à frente, se nós lermos em João capítulo 7, versículo 50... nós podemos ver aqui, isto dá evidências de que Nicodemos já não era só zeloso pela lei, ele já era zeloso pela sua salvação. Ou seja, aqui os guardas voltaram sem Jesus, eles tinham ido para os prender. E Nicodemos, no capítulo 50, no versículo 50, diz assim, capítulo 7, versículo 50. Nicodemos, um deles que antes foram ter com Jesus, perguntou-lhe, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ora, isto tudo indica que Nicodemos já defendia Cristo. Ele já estava noutra posição, ele já tinha sido confrontado. Depois, mais à frente, no capítulo 19, 39, nós podemos ver quando José de Arimateia foi tirar o corpo de Cristo, estava lá Nicodemos. E Nicodemos provavelmente seria também uma pessoa abastada, mas isso também não salvava. Não é mau, não é mau. Não estou a dizer que isso seja mau. Estou apenas a dizer que não é por aí. No capítulo 19, 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isto devia ser uma fortuna naquela altura. Mas este homem teve o cuidado de não deixar Cristo ficar picado pelos animais, pelas aves. Eles tiveram cuidado de Cristo. Então Nicodemos, isto mostra-me que Nicodemos sabia e tinha nascido do alto depois deste confronto com Cristo. Cristo lhe apontou. Meus queridos, o caminho é apertado, a porta é estreita. E hoje, o que Satanás fez no deserto com Cristo, ele continua a fazer hoje aí. Ele continua a pôr-nos à frente aquilo que é apetecível, aquilo que nós desejamos. Ele continua a exaltar o homem. Isto é preciso muito cuidado nos tempos que correm, cada vez mais. Eu tenho muito temor a isto e muito cuidado perante estas coisas todas que vejo. Eu abro redes sociais, eu não sou de redes sociais, eu sou como um primo meu que costuma-me dizer que ainda sou do tempo do pombo correio. E eu costumo dizer isto também, mas este ano passado eu aderi mais às redes sociais, até para postar mais coisas. Confronto-me com gente em discussão, pastores, irmãos, discussão, mexericos. Isso não é para nós, meus queridos. Isso não é para quem nasce de novo. Protagonismo, narcisismo, nas redes sociais. Isso não é para quem nasce de novo. Isso não é para um discípulo de Cristo. Isto é para quem está lá fora, para esse mundo lá fora, que vive dessas aparências, dessas coisas. Nós não nos podemos enredar nesses mexericos. Eu assisti há tempos um confronto entre irmãos nas redes sociais que eu fiquei triste. Fiquei a pensar,
a que Jesus estas pessoas se convertem, a que Cristo estas pessoas se convertem. Então, se a conversão de Cristo não promover aperfeiçoamento nas vossas ações externas e continuarem a ser maldosos, invejosos, mentirosos, como antes de conhecer Cristo, então a conversão pode ser apenas imaginária. E ainda carregarmos em cima os penduricalhos de uma religião qualquer. A conversão a Cristo afasta-nos dos padrões deste mundo caído. E a santidade de Deus em nós afasta o mundo de nós. Amamos as pessoas do mundo, sim. Jesus também as ama. Mas não os valores. Não isto que está implantado no mundo. Eu vejo muita gente a desviar-se atrás destes padrões deste mundo. Cuidado. Que o Espírito Santo possa incomodar e possa afetar a nossa vontade mesmo. Isso são sinais e são evidências do novo nascimento. Quando mentimos, ficamos tristes. Quando não perdoamos, ficamos incomodados. O Espírito Santo mexe dentro de nós. Entristece, como a Bíblia fala. Então isto trata-se de uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Voltando à passagem de Nicodemos, Jesus também falou a Nicodemos o modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Sabemos que lá em Números 21 há uma história quando Deus mandou serpentes abrasadoras para o povo de Israel e que depois Moisés levantou uma serpente de bronze para todos aqueles que olhassem para a serpente eram curados. Então, meus queridos, aqui, para onde nós temos que olhar é para Cristo. Aquilo que curava o povo de Israel naquela altura é Cristo hoje que cura-nos a nós. Cristo. Só Cristo. Como é que está a tua vida dentro deste processo? Não se esquecem que eu comecei a dizer para nós nos pormos no lugar de Nicodemos. Só um homem convertido por Deus. Em Romanos 7, 24 está lá, o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só um homem convertido por Cristo reconhece a miséria que vai dentro de nós e os pecadores que nós somos. Em Tito 3,5 fala sobre uma vida regenerada também por Cristo. O próprio Paulo, segundo aos Coríntios 5,17, fala que de uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando nós chegamos a Cristo e Cristo nos converte, há uma transformação radical. Eu fiquei tão radical que eu quando me converteu, eu pregava em tudo quanto era sítio, injetava nos meus colegas camionistas, eu saía para o meio deles com a Bíblia na mão, eles diziam que eu tinha levado com a Bíblia na cabeça, eu andava ali, levava porrada, ele veio quase porrada num arieiro lá na margem sul, aquilo eu andava cego, queria mesmo que as pessoas chegassem a Cristo. Depois o Espírito Santo começou-me a falar e começou a dizer que nem toda a gente ia aceitar, claro, né? Mas quando nós temos este fervor dentro de nós, quando há uma vida transformada radical, há evidências na nossa vida e as ações externas são visíveis. Não só o nosso interior, como o nosso exterior. Então, meus queridos, era esta mensagem que eu queria deixar para vós, para nós podermos refletir se apenas continuamos religiosos. Eu contava aqui a última história. Jesus não era óbvio, Jesus era perceptível. Os religiosos são óbvios. Jesus era perceptível.
Precisaram de um código para prender Jesus. Não foi? Porquê? Porque se os guardas chegassem ao meio de Jesus e dos discípulos, eles não iam reconhecer. Ele não tinha uma estola sacerdotal, ele não teria uma auréola na cabeça, ele era igual aos discípulos. Tinham que o prender, precisaram de um código. Mas eu creio que se sentassem ao redor deles todos, depressa iam ver quem era Pedro, Tiago, João e Cristo. Porque Cristo não é religioso, óbvio, é perceptível. E nós temos sido perceptível ou apenas religiosos. Eu deixo esta reflexão acabando com o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É disto que se trata, meus queridos, de vida eterna. Acabando pedindo a Deus o que Eliseu pediu a Elias. 2 de Reis 2:9, quando Elias estava para se ausentar, Eliseu sabia que iria ficar no seu lugar. E ele disse, peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Meus queridos, a única coisa que nos diferencia das pessoas lá fora é o Espírito Santo, nem mais nada. Somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, mas é o Espírito Santo em nós que nos vai transformando à imagem e semelhança de Cristo, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que um dia façamos parte do seu reino e que sejamos a noiva santa e pura. O Espírito Santo é santo e é puro. Então, que Deus vos abençoe a todos nós. Tem sido um tempo difícil, com muitas turbulências, muitas adversidades, mas quem nasce de novo, meus queridos, não tem volta para trás. Doa o que doer, passa o que passar, porque nós peregrinamos aqui neste mundo, um mundo caído, um mundo completamente devastado, valores invertidos completamente, depararmos com valores invertidos constantemente, e isso é difícil para quem tem um coração de Cristo e uma mente de Cristo. Isso é muito difícil, conviver com isso. Por isso nós fomos chamados a fazer diferença no teu trabalho, na tua escola, onde quer que nós estejamos. Chegarem ao pé de ti e dizer assim, tu és evangélico. Isso já me aconteceu e espero que a vós também. Porquê? Tu és diferente dos outros todos. Não para nos gloriarmos com isso, mas para ficarmos um bocadinho a pensar realmente aquilo que Deus tem feito comigo, tem criado impacto. Ou seja, que nós sejamos perceptíveis onde estejamos e não óbvios. Porque os religiosos são óbvios. E os discípulos de Cristo são perceptíveis. Deus vos abençoe, um bom dia para vocês. Obrigado pelas orações. Possam continuar a orar por nós. Não está a ser fácil. Foi 2 cacetadas assim, muito repentinas. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. A nós cabe-nos apenas agradecer. E agradecer o vosso apoio, as instalações, tudo isto. Vimos também um grande milagre de Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus vos abençoe.